Olá, então vamos à questão 1.42. Um dispositivo eletrônico que gera calor interno de 600 miliwatts apresenta temperatura máxima permitida de 70 graus Celsius. Ele será resfriado em 25 graus Celsius de ar por meio de aletas de alumínio fixadas ao dispositivo com a superfície de área total de 12 centímetros quadrados. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre as aletas e o ar é de 20 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Letra A. Estime a temperatura de operação quando as aletas estiverem presas, de modo que haja uma resistência de contato de aproximadamente 50 Kelvin por watt entre a superfície do dispositivo e as aletas. E, letra B, não haja resistência de contato. Neste caso, é mais caro construir o dispositivo. Comente sobre as opções de projetos. Quais são os dados do problema? A gente tem aqui um dispositivo eletrônico que gera uma quantidade de calor de 600 miliwatts. Ele tem uma temperatura de trabalho máxima aqui que tem que ser inferior, menor ou igual a 70 graus Celsius. Uma temperatura mínima aqui de 25 graus Celsius. A área total das aletas de alumínio é de 0,012 metro quadrado. O coeficiente de transferência de calor por convecção das aletas é de 20 watts por metro quadrado vezes Kelvin. E o que se pede? A temperatura de operação desse dispositivo eletrônico quando tem uma resistência de contato e a temperatura de operação sem resistência de contato. Quais são as hipóteses desse problema? As hipóteses são que o estado atingiu o estacionário, o fluxo de calor ele é unidirecional, a temperatura do dispositivo ela é uniforme em toda a sua área, em toda a sua região, não há perda de calor pelas bordas e a parte de baixo do dispositivo, então a gente não há perda de calor, a gente está desconsiderando os efeitos de borda, a temperatura das aletas ela é uniforme em toda a sua extensão, e a resistência térmica de condução do alumínio vai ser negligenciada. Bom, até mesmo porque a resistência térmica de condução do alumínio é extremamente baixa, vide o exercício anterior. Temos aqui o desenho, um esquemático, em que a gente tem o isolamento, a temperatura máxima de trabalho, o dispositivo eletrônico, a temperatura ambiente onde ele vai ficar, que é de 25 graus Celsius, as aletas de alumínio e o fluxo de calor que vai da maior temperatura para a menor temperatura. Qual é a solução desse problema? Inicialmente, determinar o circuito termal com a resistência de contato. Então, temos aqui a temperatura do dispositivo com a resistência de contato, a temperatura entre o contato e o dispositivo e temos também a resistência convectiva e a temperatura externa. Com isso, a gente pode calcular a resistência equivalente desse circuito em série. Então, temos aqui a resistência equivalente, nada mais é do que a razão entre o coeficiente convectivo vezes a área mais a resistência de contato. A resistência equivalente, a razão entre o coeficiente convectivo, que vale 20 watts por metro quadrado vezes Kelvin, a área de contato é de 0,012 metro quadrado, mais 50 Kelvin por watt. Observe que o metro quadrado cancela com metro quadrado, divisão aqui, isso daqui vai passar multiplicando, invertendo as unidades de medida, então a gente tem a possibilidade de fazer a soma desses valores. Com isso, a gente chega a uma resistência equivalente de 91,67 Kelvin por watt, com resistência de contato. Bom, então para a gente determinar a temperatura de operação, foi dado que o dispositivo gera um calor interno de 600 miliwatts, então o que é aproximadamente 0,6 watts. A gente tem, então, que o fluxo de calor é a variação da temperatura pela resistência equivalente. Temos que o fluxo de calor ele é a temperatura de operação menos a temperatura do ar, dividido pela resistência equivalente. A gente está em busca da variável temperatura de operação, isolamos ela e chegamos a um valor de 80 graus Celsius. É importante esse valor aqui porque, de acordo com o enunciado, com essa resistência de contato, ele já estourou o valor da temperatura de trabalho, de acordo com o que a gente tem aqui informado no enunciado. Ele apresenta uma temperatura máxima permitida de 70 graus Celsius. Veja que com a resistência de contato,
a gente tem uma operação do dispositivo de 80 graus Celsius. Então, esse dispositivo, com esse tipo de resistência de contato, não é ideal para as condições com que ele está trabalhando. Agora, determinando a temperatura dele sem a resistência de contato, perceba que a resistência equivalente vai ser somente a razão entre o coeficiente convectivo vezes a área, que vai ser a resistência convectiva, que está ali atuando em cima do dispositivo, e a gente chega a uma resistência equivalente de 41,67 Kelvin por watt. Utilizando a mesma equação e isolando a temperatura de operação, a gente chega a 50 graus Celsius. Perceba que é 20 unidades de temperatura a menos sem a resistência de contato. Então, fazendo alguns comentários, como o enunciado da questão pediu, perceba que quando a gente tem a resistência de trabalho, a resistência de contato, a temperatura fica acima da de trabalho do dispositivo eletrônico. Então, nesse caso, a gente recomenda utilizar um dispositivo sem a resistência de contato. Caso contrário, ele vai ter um superaquecimento aí e pode gerar danos, algum tipo de problema em operação. Do mais, pessoal, o PDF dessa resolução vai estar aí um link na descrição do vídeo. Abraços e até a próxima resolução.